Agora você está ao vivo. O pessoal já vai entrar? Uhum. Que bom, o pessoal entrando ali, a Juliana, o Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? A Pati. Beijos, Pati. A Total Biz. Pois é, a minha primeira live, pessoal. Imagine, né? Será que vai dar certo? Vamos lá, com a força de vocês aí, eu acho que vai, né? Pois é, a minha primeira live. Pra mim não tá aparecendo. Pessoal, compartilhem por gentileza. Vão mandando o legalzinho aí, o joinha, se o nosso som tá legal. Vocês estão ouvindo bem? Robert. Que legal o pessoal entrando. Que bacana, gente, vocês estarem aqui conosco. Muito bacana. E aumenta a responsabilidade, né? Nossa! Cláudia. Que legal. Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai ajeitando direitinho tudo, calibrando o som, tudo bonitinho, a gente vai aquecendo, né? Pergunta se tá bom o áudio. O áudio está bom, pessoal? Estão me ouvindo bem? Olá, Diara, tudo bom? Que bom te ter aqui com a gente. Karine, Fernanda, que bacana. Quanta gente apoiando o nosso trabalho. Que bacana. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou tentar falar em torno de 30, 35 minutos e depois, então, as perguntas estarão sendo anotadas, aí eu vou respondê-las, né? Então, de começo, nós vamos falar... Olá, Silvia, tudo bom? Nossa! É um tema que está a toda, né, gente? Ligamos a TV, pegamos um jornal, pegamos uma revista e lá está a questão, né? Devemos voltar às aulas, não devemos voltar às aulas, volta à aula, não volta à aula. E eu não vou falar, digamos, uma verdade universal, mas eu vou expressar o nosso ponto de vista aqui dentro do Challenge Centro de Idiomas, né? Porque eu represento a escola, no entanto, há um consenso entre nós acerca desse tema, né? Então, é a nossa opinião aqui. É um tema... Pessoas online. Ô, a Mara, minha irmã entrou. Mara, muito obrigada. Ela está aqui comigo ajudando, gente. Já passou os 5 minutos, pode desenvolver o tempo. Então tá, gente.
Hello, how are you doing? Fine today? Não vou falar inglês. Isso é só pra, não é? Deixar assim com aquela vontade, expandir a mente através de um outro idioma. Mas o assunto hoje, o tema hoje, não é a língua inglesa. O tema hoje é educação e a volta às aulas. Aliás, durante a semana, numa reunião de pais aqui na escola, nós fizemos uma provocação, porque na verdade nós gostaríamos de propor um movimento, uma reflexão mais profunda acerca da educação. E hoje é a minha primeira live, thank you, mas nós faremos outras, nas quais nós vamos então aprofundar alguns aspectos. Legal? Então, devemos voltar às aulas? Voltamos, abrimos as escolas ou não? É claro que todos nós queremos estar na escola com os nossos alunos. Eu sempre brinco, né? A escola não existe sem os alunos, sem os pais, sem as pessoas. Eles são a razão do nosso existir como profissionais, né? E a escola, ela faz o que nenhuma máquina, por mais sofisticada que seja, pode fazer. Ela acolhe, ela abraça, ela envolve, ela estabelece elos de intimidade, de relacionamento com o aluno. E isso vai ter um impacto não apenas numa fase mais inicial dessa criança ou desse adolescente, mas vai ter um impacto por uma vida toda. Então, sim, as escolas deveriam estar abertas. Mais razões para isso, além desse aspecto emocional, socioemocional, porque é ali onde ocorre aquela interação, aluno, com professores, com colaboradores da escola, as famílias se conectam. Sim, em termos de neurociência, por exemplo, né, a gente sabe que o nosso cérebro, o nosso brain, ele é tipo um músculo, né? Ele precisa se exercitar para expandir. Então, a criança, o aluno, mas vamos falar principalmente dos pequenos, eles precisam desse exercício, desse estímulo, para que esse processo cognitivo que está sendo desenvolvido possa crescer forte e robusto. Esse processo, ele tem que ser constante, porque nós estamos falando aqui de treinamento, não é? Também tem um outro aspecto, as famílias. Meu Deus do céu! Tem gente que está dizendo assim, abre de uma vez, porque eu não aguento mais estar dentro de casa com 2, 3, 4 filhos, não é? Às vezes a residência não tão ampla e as crianças todas ali, o pessoal todo ali. Então nós precisamos respirar. Os filhos também estão precisando respirar em relação a gente, né? A família ter mais liberdade. Nós estamos trabalhando aqui no Challenge de maneira online, então em muitos momentos a gente percebe que a gente não apenas entra dentro da casa do aluno, mas sem querer a gente entra em alguns aspectos da intimidade. E isso deixa o professor constrangido, deixa a família constrangida. Sem falar daquele outro aspecto, pai e mãe trabalhando em casa, irmãos mais velhos, às vezes não tem a quantidade de máquinas suficientes para todos estarem ali ao mesmo tempo, né? Trabalhando, vem todo aquele estresse. E os pais ainda, principalmente dos menores, tendo que ajudar a ligar uma máquina, e muitos de nós, eu com 65 aninhos, não é? Tive que ir. Tô aqui, fazendo uma live, tentando me adaptar. Então, as famílias precisam relaxar, elas precisam sair desse processo no qual tanto estresse ocorre, né? Vou tomar uma aguinha. E temos um outro detalhe também. Educação está ligada à economia. Saúde está ligada à economia.
Então, a economia precisa girar, né? As escolas paradas, os pais não podem, muitas vezes, sair para fazer determinadas tarefas, trabalhar, executar as suas funções profissionais, não é? Então, economia está ligada. Bom, estes seriam algumas razões, alguns dos motivos que nos levariam a abrir a escola. Mas nós temos alguns aspectos que eu diria que podem ser um contraponto, não é? Economia, educação, saúde estão ligados, completamente ligados. Eu sou uma empresária da área de educação, ninguém precisa dizer que a escola deveria estar aberta. A escola não deveria ter fechado. Nós fizemos 30 anos em abril, no dia 2 de abril, vários planos que nós já começamos há algum tempo atrás, mas o processo da escola para o século XXI, preparando tudo aquilo ali para uma entrega e fechou. Todo aquele planejamento teve que ser readaptado. E sendo extremamente otimista, eu creio que talvez daqui uns 3 anos a gente consiga se equilibrar financeiramente. Então ninguém precisa nos dizer que nós devemos abrir para fazer a economia girar. Agora tem uns aspectos que me levam... vamos dizer assim, me deixam intrigada e às vezes até chateada. Eu ouvi alguns comentários do tipo: se os restaurantes estão abertos, como é que as escolas estão fechadas? Para abrirmos os eventos, primeiro a educação tem que estar funcionando, as escolas abertas. Eu me questiono. Nada contra os outros setores, mas quem faz esse paralelo não entende nada de sala de aula. Aliás, no nosso país, nós estamos num momento assim muito interessante, porque nós nos tornamos todos epidemiologistas, nós nos tornamos todos educadores, não é? Eu tenho formação na área de educação, sou especialista em língua inglesa, mas também sou especialista, estou agora ganhando a minha certificação pós-graduada em psicologia positiva pela PUC. E também dentro dessa busca de uma educação de qualidade, de fazer a diferença, de poder gerenciar os conflitos em termos de educação, saúde emocional, eu fui além. Eu também estou fazendo pós em neurociência, comportamento e educação transformadora. Por quê? Porque a educação, ela é um construto, e esse construto é feito por inúmeras áreas, não é? Então, eu não posso comparar um restaurante, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da área, nós não podemos comparar a uma sala de aula. No restaurante eu fico 1 hora, 2 horas, e geralmente eu não vou diariamente. A escola não. A escola, ela é compulsória, o aluno vai, ele fica 4, 5 horas lá. Eu não posso comparar. Um evento, um show que eu amo ir também. Eu vou, se eu estiver com vontade, condições financeiras, não é? Para ir. E eu não fico lá um dia inteiro. Eu tenho uma opção. Já a escola, não. Nós não podemos fazer essa comparação. Aí nós temos uma outra questão. As pessoas dizem assim, mas a pandemia está reduzindo, ou ela está estável, certo? Nada errado aí. Mas em que platô? Em que média? Um platô extremamente elevado. E aqui no nosso país, nós estamos também num momento político muito delicado, com uma polarização muito grande que só prejudica a educação. Aliás, prejudica tudo, né? Relacionamentos, enfim, mas nós não vamos falar de política. Mas há
essa questão toda e nós estamos em campanha eleitoral, etc, etc. Então eu me questiono se essa melhora repentina, se esse vamos abrir tudo, não está vinculado a fazer as coisas funcionarem, mostrarem o serviço que foi feito para então nós irmos lá e votar. Aí também eu tenho ouvido muito que mas nos outros países até o próprio secretário da Organização Mundial de Saúde diz que as aulas já deveriam ter aberto, os outros países já abriram. Mais um ponto que as pessoas provam que não entendem de sala de aula. Muitos desses países que falam abriram, fecharam, abriram e fecharam. Aí eu pergunto, será que é isso que nós queremos para o nosso filho, para o nosso aluno? Será que é isso que eu quero para mim, se eu estiver estudando? Esse abre e fecha? E tem um detalhe mais importante, mais relevante nesse aspecto. Esses países, quase todos eles mencionados, eles são países que não estão terminando um ano letivo como nós estamos. Nós estamos há 2 meses, 1 mês e meio do término das aulas. E esses países estão iniciando. Então é uma perspectiva de 8, 10 meses. Aí eu pergunto, vamos botar para a sala de aula agora, por causa de 1 mês e meio, de 2 meses? E tem outro detalhe, né, gente? Que isso para outra semana nós vamos falar da verdadeira educação. A educação no nosso país é um caos. Nós não podemos nos comparar a determinados países que flexibilizaram e mesmo também, porque não é só a educação que é um caos aqui. Em outros países existem condições sanitárias muito mais favoráveis. Também não vamos só criticar o nosso país. O nosso território ele é muito amplo. Nenhum país do mundo com uma dimensão grande como a nossa, com uma população grande como a nossa, passaria por uma crise dessas de maneira neutra. É uma dificuldade que todos enfrentam. E no país em que nós vivemos, isso aí é potencializado. Então nós não podemos nos comparar aos outros. Agora nós temos um outro fator também que me intriga, me deixa bastante entristecida. Como tem toda essa polarização, nós não temos constância de ações. Nós não temos, nós vamos abrir tal dia, fechar tal dia. Até é muito interessante, porque algumas pessoas aqui na escola, ou nas outras escolas que nós temos, dizem, eu quero saber, eu só vou me matricular o meu filho, se vocês garantirem que em março as aulas serão presenciais. Eu digo, nós não podemos garantir nada. Nós não temos esse poder todo. Então as pessoas não entendem também. Então nós vamos matricular só para o 2º semestre. Porque então daí eu também não sei. Agora eu sei que nós vamos deixar de matricular o nosso filho na escola. Nós vamos deixar de viver. Nós vamos apagar esse ano das nossas vidas. E aí dentro dessa inconstância e instabilidade, por exemplo, essa semana, se não me engano foi em São Paulo, eu acho, né? As aulas começaram e já foram encerradas. Porque entrou uma liminar do sindicato favorável aos professores em função de doenças e não terem condições daquele protocolo todo em termos de saúde. Então, certo ou errado? O que está certo? O que está errado aí? Bom, aqui nós temos também um outro aspecto extremamente importante e a maior parte das pessoas não entendem. O Estado, eu não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, eu estou falando do Estado como um todo, diz que aulas presenciais, em alguns lugares, por exemplo no Nordeste, foi sugerido que sejam feitas práticas esportivas, musicais, artes. Legal! É o que nós vamos fazer no momento que nós estivermos mais seguros,
para abrirmos as portas da escola, por exemplo, no mês de novembro, nós vamos começar, se for o caso, pegar um grupinho de 5, 6 e vamos ali, então, trabalhar relacionamento, né? Criar aqueles vínculos de novo. Vamos cuidar da saúde emocional do nosso aluno e, por tabela, da família, não é? E aí, as escolas recomendam isso, o Estado, perdão, recomenda isso. Ou então nós chamarmos para as escolas aqueles alunos que estão fracos. Eu me pergunto, eu vou botar uma criança no risco se a condição sanitária não é favorável para fazer atividades que não estejam lá dentro de um programa X ou Y? Não sei a relevância disso aí. A mim não encanta. Outro aspecto, as pessoas dizem, não, mas está voltando a aula presencial. Gente, perdão, não está voltando a aula presencial. E aqui, os professores, nossos queridos professores, eu sou empresária, mas sou educadora acima de tudo, né? Nós, professores, em primeiro lugar, não fomos treinados dentro de universidade e tudo mais para usarmos toda uma tecnologia. Aqui na nossa escola, como é a escola de língua inglesa, de ensino e prática da língua inglesa, nós somos privilegiados. E nós estávamos nos preparando para o hibridismo, enfim, toda uma outra questão. Porém, a maior parte das escolas não está preparada. E aqueles que acham que a aula é presencial de que maneira? Dependendo a situação e a bandeira, serão 35 alunos dentro da sala, 35% dos alunos dentro da sala de aula. Os outros 65% ficam em casa. Dependendo do número de alunos, nós que trabalhamos com grupos pequenos aqui, o que vai acontecer? Todo aquele processo, não, ele tem que ir até para pegar o ar puro, sair de dentro de casa. Sim, mas ele vai chegar aqui num ambiente hostil, um ambiente que parece mais hospital, todo mundo com máscara e passa álcool e sapato e higieniza isso, higieniza aquilo. Nem pai, nem mãe, nem tio, nem avô, ninguém pode entrar para dentro da escola. Ele não vai poder interagir. Lembram lá, uns minutos atrás, que eu falei daquela plasticidade cerebral? Ela não se realiza apenas dentro da sala de aula, mas na cantina, no pátio, no jardim da escola. E isso não vai existir. Então, e aí esse pseudo presencial, ele vai ter que ser dividido da seguinte maneira: nas instituições em que os alunos ou os professores, as pessoas são privilegiadas por terem acesso a mais de um computador, tablet, enfim, dentro da sala de aula. Porque o professor, ele vai ter que atender um grupo que está online em casa, como eu com vocês aqui, e um outro grupo dentro da sala de aula. Aí eu até estava com a minha máscara, que antes eu quase chorei. Há um mês e meio, mais ou menos, eu assisti uma palestra, uma live, com secretários de educação estadual, municipal, autoridade de entidades que regulam, professores, etc. E no momento eu fui ingênua na minha colocação, porque começaram a falar que tinha que voltar, para as mães trabalharem, e eu disse assim, tá, para as famílias trabalharem, eu digo, legal, mas 35%, é metade, dependendo da bandeira. E se a família tem mais de um filho, 2 filhos, e se eles estão em séries diferentes, um vai na aula, o Joãozinho vai na aula na segunda, o Pedrinho vai na aula na terça, na quarta não vai ninguém. Como é que fica isso? Eu digo, parece que as pessoas não entendem, nunca pisaram dentro de uma sala de aula. Mas daí eu já estava estarrecida com esse comentário, quando eu, de forma ingênua, eu escrevi assim, eu digo, mas os professores vão ter que dar aula de máscara? Aí alguém botou lá assim, em que mundo a senhora vive? A senhora não sabe o que acontece no mundo? Porque desde março, milhares, se não milhões de profissionais trabalham com máscara. Eu não respondi,
Depois de uns 15, 20 minutos eu saí, porque eu estava indo às lágrimas, porque aquilo me fez sofrer, porque eu imaginei assim, eu como professora, eu estou aqui com uma máscara, né? Nós trabalhamos com língua inglesa. Então, imaginem eu falando aqui com vocês, percebendo a colocação da fala, a projeção de voz, etc. com vocês. Dá para ter a mesma questão? Tem médicos, profissionais da área da saúde, aliás, o nosso agradecimento a todos, que não conseguem fazer corretamente um diagnóstico, porque a pessoa fala com um olho, um canto da boca, nós podemos, o corpo fala, nós não podemos, e isso sem falar que todo mundo fala em inclusão, 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 e aquele que não fala não pode ler o lábio, né? Porque a máscara tapa. Alguns fizeram o lábio com plástico, que as pessoas poderiam ver. E aí tem um outro detalhe, os professores às vezes trabalham 5, 6, 7, 8 horas à frente, por exemplo, de um tablet, de um computador, ali com os alunos, e como é que fica? Mas a gota d'água, quando eu descobri que o hibridismo, então nós vamos ter que ter 2, 3 aparelhos conectados dentro da sala de aula, quando a maior parte das escolas não tem nenhum, né? Para botar o quadro, para funcionar, para os alunos explicando. O outro para captar som, imagem, etc. Então, eu vou botar a minha máscara para ensinar os alunos que estão aqui comigo ao vivo, né? Aí eu olho para eles, hello, how are you, what are you doing, vou virar para a câmera, opa, espera aí, agora eu tenho que tirar a máscara. Aí o Joãozinho ali levantou o braço, perguntou algo, só um pouquinho, e eu vou ficar nisso aqui, isso sem contar que uma criança pequena, ela depende de uma série de coisas, uma série de fatores. Aí o professor vai ajudá-la, às vezes até ir no banheiro, porque sim, a criança pequena, quando pede para ir no banheiro, já era. Então o professor tem que ir, tem que ajudar a fazer a higiene, a asepsia, aquela questão toda. Aí ele vai estar de luva, aí ele vai deixar um grupo abandonado na aula, outro no vídeo, ou ele vai entrar sem a luva, porque ele vai ter que lembrar de trocar a luva, se higienizar, de controlar quem está ali, para não se tocar, porque não pode emprestar a borracha. Ontem eu vi uma imagem de uma escola lindinha em Porto Alegre, as crianças chegando e elas se abraçando. Não tem como, é humano. E aí alguns vão dizer assim, mas a escola tem que contratar, Nós que somos curso livre, né, escolas livres, que somos instalados em casas, etc., nós não temos nenhum espaço para tudo isso, nem para colocar toda essa parafernália para atender 2 grupos. E não vamos falar da questão econômica, né? Será que se tem dinheiro para tudo isso nesse momento? Né? Então, como é que fica isso aí? E aí tem um outro detalhe. Professores e alunos não estavam acostumados, muito poucos treinados para dar aula via online. Aí, bem ou mal, a gente foi crescendo durante o semestre. Como eu digo, nós aqui fazemos parte do grupo privilegiado, porque nós fazemos treinamentos exaustivos. A gente se reúne toda semana, a gente já chorou junto, já tive ataque de choro em reunião com o professor, com direção de outras escolas, porque a gente quer o melhor. Mas nós temos tudo isso aí, porque não, mas a criança não pega, mas ela pode ser vetor, a gente não sabe nem da doença, não sabe de nada. Então nós, como somos privilegiados, fomos nos treinando, já estávamos mais treinados e fomos indo. As crianças e as famílias, de certa forma, se adaptando. Aí agora, ao voltarem, a maior parte não se dá conta que as crianças não voltarão para o que elas tinham antes e nem para o que elas estão tendo agora. Elas estarão entrando numa terceira via. É um terceiro sistema que crianças, adolescentes, famílias saturadas,
estressadas com toda a razão, vão ter que se acostumar por 1 mês e meio, 2 meses. De novo, um sistema que vai ter, porque daí ele quer falar com o professor, ele quer repartir com os colegas, alguns não estão na sala de aula, ele quer levantar, ele não pode, porque ele não pode contaminar ninguém, mas ele vai ter que aprender a dividir com aquele que está lá na tela, porque a educação pressupõe interação. Então, por essas minhas últimas colocações, vocês já estão percebendo que nós aqui do Challenge somos radicalmente contra o retorno como ele está sendo programado. Se as escolas têm uma estrutura toda, professores altamente treinados, se nós despolitizarmos toda essa situação e nós tivermos dados concretos acerca desse platô de números, etc, etc, então vamos retornando aos poucos. Mas aí sim, com essas atividades de interação. Mas tem pessoas que dizem assim pra mim, ai Chico, eu não sei o que vão fazer, eu só não quero que perca o ano, tem que passar. Esse é um dos problemas da educação no país, porque as pessoas não querem que o filho rode. Mas o que é que eu vou dizer para os meus amigos, ou meu irmão, ou meu cunhado, não sei o que mais, porque o filho, a filha está em tal série, não pode rodar. Né? Então, será que a preocupação é ser reprovado? Não é? Eu até numa das minhas aulas na PUC, eu tive aula com o Leandro Carnal, não que eu concorde com tudo que ele diga, respeito, é uma autoridade fantástica, sabe muito, quisera eu saber 1/1000 do que o professor sabe, mas eu não concordo com tudo que ele diz. Agora, algo que ele falou numa live, que não tem problema se o aluno não aprender o adjunto abdominal nesse ano. Não tem problema se esse ano eu ficar com alguma dúvida na fórmula de Bhaskara. Não é? Porque o que nós precisamos realmente? Que o filho seja aprovado ou que ele aprenda. E aí entra o nosso viés extremamente importante. Nós estamos trabalhando há algum tempo com a ideia, o projeto, e a gente esse ano ia botar assim, os pilares todos, né, a construção toda em pé, mas estamos indo na medida toda do possível, né, estamos implementando a escola para o século XXI. Aí até a gente discutiu muito aqui, porque, mas é a escola do século XXI. Sim, o fato de estar no século XXI quer dizer que está preparada para os desafios, como nós todos aqui estamos no século XXI, enfrentando um vírusinho chamado Corona lá, e o Corona, né? E nós não estamos preparados para enfrentar. E olha que nós temos avanços gigantescos na saúde, no país, nós temos profissionais estupendos. E o mundo todo está enfrentando a dificuldade, né? Então, não é o fato de eu estar no século XXI que eu estou preparada para tal. Aí entra uma questão. Nós temos currículos do século XIX, século XX, século XIX. Eu lembro aqui, eu nos meus 65 aninhos, que algumas coisas, porque aqueles que me conhecem mais a fundo, sabe, assim, eu nunca fui dentro da caixa. E já briguei muito, muito mesmo. Mas eu não sou uma rebelde sem causa. Eu amo, gente, eu amo educação. E eu não tenho medo de expor as minhas ideias e, mais do que isso, lutar por elas, não é? E eu já reclamava das coisas que eu aprendia, de que isso, né? Não preciso disso, para quê? Aí as escolas estão massacrando, não porque as escolas querem, mas é porque nós temos uma educação torta, vamos dizer assim, programas desatualizados, poucas escolas estão preparadas, estão inovando, existe, nós somos a prova disso.
Agora, o que acontece? As pessoas estão preocupadas com a reprovação quando elas deveriam estar preocupadas se os filhos estão sendo massacrados, ou nós, como alunos, sendo massacrados para aprender coisas que a máquina já faz muito melhor do que nós e vai continuar fazendo muito melhor do que nós. E aquelas habilidades, aqueles aspectos que serão os fatores de diferenciação da máquina, da inteligência artificial que está aí e não volta atrás, não vai ter retrocesso, as atividades chamadas transferíveis, que vão ser a base de empregabilidade, desenvolvimento, enfim, as escolas não contemplam. Então, concordam comigo que a educação do jeito que está não dá? Nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui e logo que começamos, eu disse para vocês, eu queria fazer uma espécie de um movimento, então convido todos vocês que estão aí, gente. Vamos botar a boca para fora, vamos exigir mudanças, porque nesse momento de caos em que nós estamos, no qual nós estamos inseridos, nós podemos aprender muito. Quem quer está aprendendo. E será porque ontem o Conselho Nacional de Educação colocou que as escolas continuarão com o online, está sendo agora analisado pelo MEC, até o final de 2021. E que vão fazer, parece que uma junção de um ano e outro. Não que eu seja contra, em absoluto, eu acho que é válido. Mas será que não está na hora da gente realmente pensar a educação? Menos política partidária e mais educação, mais preocupação com o que a gente está estudando, com os programas que a gente está estabelecendo? Então essa não é a opinião, talvez, das maiores autoridades de educação. É a opinião de uma simples educadora, que também está no outro lado, como empresária, apaixonada por aula, trabalho há mais de 40 anos com escola, não é? Apaixonada por gente e que não pode ver mais o número de crianças se automutilando, aquela questão todas nas escolas e o número de depressão, as câmeras desligadas, microfones, são sinais de algumas questões emocionais, né? Porque para a depressão, por exemplo, o oposto não é estar feliz, é vitalidade. E tá todo mundo morrendo por dentro de casa. Esses dias eu estava tão indignada com as coisas que eu ouvi, não é? Que eu disse, querem botar de tudo que é jeito na escola? Porque tem que conviver? Então pega um salão de festa, aluga, vai no shopping, aluga espaço, bota todo mundo lá para se divertir, se é isso que quer. Mas isso não é educação. Nós temos responsabilidade com o filho de vocês. Vocês já pensaram nos filhos de vocês tendo que entrar numa terceira via, agora, faltando 2 meses para o término do ano? As escolas que estão preparadíssimas para isso, parabéns. As escolas que estão preparadíssimas para enfrentar o corona, com todas as suas consequências, parabéns. Nós não estamos. Por isso, a nossa posição. E eu convido vocês para se juntarem e para, na outra semana, a gente discutir, então, qual seria esse modelo de escola. Então, vamos fazer alguns questionamentos. Nós temos perguntas aí, meninas. Será que eu vou saber responder? Pode tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha? Então, as perguntas são difíceis, né? Na verdade, o pessoal não mandou perguntas. Eles estão comentando, a maioria concordando com o teu posicionamento. E a Grace Julinha, de 2019, ela disse que, na opinião dela, ainda é cedo o retorno. Grace Julinha. Grace Julinha, eu concordo contigo, Grace. Porque, por exemplo, quando eu já me questionei se nós não paramos muito cedo em março, porque os números que nós temos hoje, eles são superiores aos números que nós tínhamos em março e em abril. A gente sabe também que aquela contaminação que levaria, agora me faltou a palavra em português e em inglês, digamos que o rebanho todo vai ficar, a imunidade de rebanho, né? Nós sabemos que esse é o ideal, mas eu já tive casos do vírus na família e foi de maneira bem suave, inclusive, e as pessoas até agora estão com sintomas, com algumas sequelas.
e não foram entubadas, não foram isso, não foram aquilo. E às vezes as pessoas dizem, né? Mas outras doenças também se pega, se morre muito mais disso do que do corona. Mas as pessoas não entendem que é o mecanismo da doença de contaminação que é rápido e faz com que as nossas unidades médicas, as equipes médicas, os nossos heróis, não só aqui, mas em todo o mundo, não tenha leito para 5.000 entubados numa cidade. Então é esse mecanismo e ninguém sabe ainda como ele está agindo. Então, nesse meio do caminho, por 2 meses e meio de aula, a gente vai parar? Aliás, nem por 1 ano, no meio de uma pandemia, dependendo os índices, aquela questão daria para arriscar, né? Então, concordo contigo, Graça e Julinha. A Márcia Falcão disse que eu só quero que minha filha corra o menor risco possível de contaminação. Márcia, nós sabemos, né, Márcia, o que isso significa, o que a família significa para a gente. Então, eu quero, meu Deus, ai como eu quero, tá impaciente aqui, eu quero essa escola cheia de gente. Prejuízo econômico, meu Deus, total. Espero um dia recuperar, como eu disse, espero daqui 3 anos, mas nós não podemos brincar de saúde. Aí tem gente que diz assim, mas tu fala como empresária. Não, eu tô falando como educadora, porque se fosse apenas vendo a questão econômica, nós não tínhamos nem fechado, né, gente? A verdade é essa. Então, Márcia Falcão, concordo plenamente contigo. Será que vale a pena? Se daqui 20 dias, 30 dias as condições forem outras, vamos aos poucos fazendo esse retorno. Mas deixe eles lá, nesse finalzinho. Eles já perderam tanta coisa, mas eles podem ganhar resiliência, eles podem ganhar outro aprendizado, que é o que nós estamos fazendo e fazemos aqui na escola. Né? A gente também está convidando as famílias para a gente estudar. Na nossa próxima live, a gente vai falar sobre isso. Qual é o benefício que nós devemos ter? Meninas? A Bárbara lá dos Estados Unidos. Como? A Bárbara dos Estados Unidos. A Bárbara dos Estados Unidos. Oh, Bárbara, I love you. A Bárbara começou estudando conosco, foi nossa aluna, né, Bárbara? Depois se tornou professora na escola e é uma grande propagadora do nosso trabalho, né? Hoje acho que ela não está nos Estados Unidos, acho que ela está na França hoje. Um beijo. We love you. O Jairo JRS disse, não há condições de aulas presenciais, concordo plenamente. Concordo, Jairo, concordo. Agora, além disso, vamos fazer um movimento aqui, vamos lá, vamos exigir mudanças estruturais, como dizem, né? Menos blá 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 e mais ação. Vamos rever os conteúdos, vamos ver o que é necessário para o desenvolvimento do nosso aluno, da pessoa como um todo, que não é... Porque a escola, eu não quero me antecipar a assunto de outra semana, até porque nós estamos entrando aqui, mas a escola, ela tem que prover alguns princípios básicos. E como eu disse, com programas, etc., do século XIX, do século XX, qual será o futuro dos nossos filhos? E os economistas já falam, né, que o prejuízo em termos de educação na economia, talvez no final do século, seja corrigido. Então, porque nós que temos consciência e o privilégio de poder repartir, não é conhecimento, porque eu não sou a dona da verdade, estamos aqui, né, eu estou me expondo e vou tentar dividir um pouquinho do que eu sei com vocês na outra semana, mas vamos tentar nós mudar alguma coisa, né? É o challenge, é o desafio. A professora Luíse, dando um elogio também pela adaptação dos alunos. A Teacher Luíse? Ai, a Teacher Lu está sendo... Lu, thank you, dear. A Lu também começou como criança, até eu brinco com a mãe dela. Eu dava aula numa escola aqui de Canoas e a mãe dela pediu para fazer estágio na minha aula e ela estava grávida. Então, o primeiro contato do inglês com a Luíse foi ainda, né, durante a gestação da mãe, a dona Marlene, que eu amo. Um abraço, dona Marlene.
Então, a Luíse começou conosco e hoje eu tô aqui com a equipe, né? Eu acho que já há quase 20 anos que ela trabalha conosco, né? E ela dizendo da adaptação dos alunos. E isso, Lu, é porque tem o aluno com a vontade, porque ele está seduzido pelo tipo de trabalho que a gente está fazendo, pelo apoio da família e de vocês, porque a gente está estudando muito, os professores estão se adaptando. Aliás, nós não estaríamos existindo se não fossem os professores, as famílias, os alunos e esse grupo todo que está aqui de apoio, né? Como a gente diz, não é? Vai um trabalho tudo aqui, together we are better, né? Juntos nós somos melhores. Então, Luíse, verdade e thank you. A Viviane Torres disse muito bem colocada a tua fala sobre repensar a educação. Viviane Torres, que legal! Então eu te faço um convite, um chamado. Vem com a gente, vamos fazer mais lives. Essa é a minha primeira, tô passando o medo aqui, mas eu acho que eu tô gostando, sabe? Né? Porque questionar, poder contribuir, pelo menos para a reflexão, é um ganho muito grande da gente. Vem com a gente. Vamos entrar nessa, vamos cobrar a educação, sim, mas não essa coisa que nós temos aí. Como eu digo, tem escolas que estão muito bem aparelhadas, com programas maravilhosos. Exceção, porque a grande maioria não tem nem um computador, quanto mais, né, presencial com 2, 3 na aula. Né? A mãe da Manuela Fangueiro. A mãe da Manuela Fangueiro, a Carmen? Não tem sabor, natureza. Sabor in natura. É, in natura. Ela diz que foi o inglês, foram as aulas do Challenge que amenizaram essa pandemia para o isolamento da filha. Ai, que lindo! Me deu vontade de chorar agora, porque eu sou chorona. Eu choro porque eu brigo, eu choro de bravo, eu choro de tudo que é jeito. Quem conhece sabe que eu abro o berreiro, né? Que coisa mais linda! Ela diz que foram as aulas do Challenge que... como é que foi? Fiquei nervosa e esqueci. Amenizaram todo o efeito desse momento. Thank you, que coisa mais linda. E por quê? Não é pelo Challenge ou as aulas do Challenge. Nós estamos aqui nos expondo por educação. Por que as escolas como um todo não podem ser assim? Por que nós não somos treinados para isso? Né? Nós estamos num mundo diferente. E olha que eu sou, como eu digo, o pessoal diz, eu sou jurássica, né? E estou aberta a tudo isso aí, sou teimosa. Quem trabalhou comigo sabe, sou teimosa, bota teimosa nisso. Mas nós temos que, a mudança é a única certeza que nós temos, né? A não ser assim, a morte. A morte é uma mudança, né? De estado. Penúltimo comentário, o Jairo informou que a construção do meu perfil profissional também teve a marca Challenge. O Jairo, qual é o sobrenome do Jairo? Jairo JRS, tá aqui. O Jairo, que a construção da vida pessoal e profissional dele também teve... Participação do Challenge. Como? A participação do Challenge. Ai, Jairo, que bacana. Então vem com a gente também. Vamos ampliar essa ideia, não é? Vamos construir uma sociedade mais fraterna, mais feliz, porque as pessoas se preocupam muito hoje, né? Não vou dizer que eu não gosto, eu sempre fui consumista, mas é isso, é aquilo, eu vou comprar isso, aquilo, aquele outro. A felicidade não é isso, é um construto. E nós, sendo educados emocionalmente, tecnicamente, um conjunto, nós seremos pessoas mais plenas e a probabilidade de sermos felizes muito maior. Porque uma das coisas também que as crianças precisam e nós precisamos aprender durante esse processo, nós também, resiliência. Porque uma vez, até essa semana na reunião de pais, eu contei, eu fiz umas reuniões e perguntei para os pais nos diversos locais o que vocês querem para os filhos de vocês. Felicidade, eu sabia que diriam, e não queremos que se frustrem. Mas o que é isso? Como eu disse essa semana, eu só vou conhecer a diferença entre o açúcar e o sal se eu provar os dois, né? Então, eu só vou conhecer a felicidade a partir do momento que eu vivi uma experiência negativa e dessa experiência eu pude crescer. Eu não estou pregando o sofrimento. Não.
crescimento, aprendizado através da adversidade, que é o que nós estamos tentando fazer. Último comentário, Saboaria Natureza Viva. Disse, queremos live toda semana, Chica. Saboaria Natureza Viva, lives toda semana? Então tá, então vamos lá no nosso perfil, botem lá, assistam no IGTV, que vai ficar gravado, né, pessoal? Eu disse assista, mas agora vai ficar gravado. Vamos passar essa ideia pela frente, mudando a educação, mudando não a natureza das pessoas, mas nós nos preocupando com o ser humano realmente, porque tá tudo aqui, ó, não é? Dentro de nós. O nosso país é tão lindo, é tão rico, nós não temos determinados desastres, não é? Que tem outros por natureza, isso e aquilo, aquele outro. Nós temos tudo, natureza viva, né? Para termos essa educação viva, para um país vivo, pessoas plenas, né? Então, gente, olha, eu estou emocionada de ter vocês aqui comigo. Esperamos que vocês possam refletir. Repito mais uma vez, não estamos dizendo que essa é uma verdade a ser pregada. É a nossa opinião. A nossa opinião não por achismo, mas por estudo e também construção científica. Inclusive, eu sou pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência da Felicidade. É ciência. Então, já que vamos ter mais, até o próximo. Tchau, gente!